deixa eu. Anderson, você pode liberar para me compartilhar a tela, por favor? Você está por aí? Liberado. Obrigado. Muito bem, vamos lá então, Mila e Monique. Vamos começar a nossa aula aqui. Vamos fazer um debate sobre esse tema, defender a verdade, e ela está relacionada com essa ênfase profética de ensinar a verdade com amor. Para começar a nossa aula, eu queria compartilhar uma declaração aqui do presidente Nelson, né, com vocês. Monique, pode ler para nós, por favor? Tá bom. O presidente Russell Nelson deu esta importante instrução. À medida que o mundo se torna cada vez mais secular e menos espiritual, seu crescimento deve ser cada vez mais espiritual e menos secular. Esforce-se para defender princípios em vez de ser popular. Conheça a verdade e a defenda, mesmo que ela não seja politicamente popular. Obrigado, Monique. Então, olha interessante essa advertência do que o presidente Oak citou aí. Hoje nós vivemos nesse mundo secular, né? Onde muitos valores estão sendo invertidos, né? De a verdade é relativa até para algumas pessoas. E nesse mundo secular e menos espiritual, nós temos que nos certificar de ser cada vez mais espirituais e menos seculares. E para que a gente possa ser mais espiritual e também defender os princípios, que não são muito populares, a gente precisa conhecer a verdade. Conhecer muito bem a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E nesse devocional, o presidente Oaks, ele vai falar de algumas verdades, né? A primeira verdade que ele vai abordar aqui é sobre o casamento, tá bom? Então, pegando essa abordagem dele e falando sobre esse assunto da verdade, eu queria saber da Mila e da Monique. Queria que vocês pensassem num exemplo relacionado ao casamento, do que é verdade, o que é verdade em relação ao casamento, uma coisa que é verdade. Eu queria que vocês me dessem um exemplo também de uma coisa que não é verdade acerca do casamento. Pensem um pouquinho aí. Eu queria ouvir alguns exemplos de vocês, para a gente começar. O que é verdade sobre o casamento e o que não é verdade? Que às vezes aí fora é pregado como verdade. Monique? Bom, eu só me lembrei de duas coisas, principalmente, né? Mas o que é verdade para mim, quando fala casamento, é que é um mandamento ordenado por Deus, né? Para mim, eu acho que isso é uma verdade primordial. Lembrar que é um mandamento, né? E o que não é verdade, que é pregado no mundo, que o casamento, só o homem e a mulher, só o fato deles morarem juntos, eles já são casados, eles já são marido e mulher, né? E tem outros que dizem até que quando a pessoa casa no civil, parece que o casamento desanda, né? Ah, pô, 20 anos junto, né? Já temos filhos, né? Se a gente casar no civil, não vai dar certo, né? Fulano casou no civil, papel passado, aí não deu certo, se divorciou. Então, eu acho que isso também é uma verdade que o mundo deve tenta pregar, né? Que só porque eles moram juntos, eles são casados, e que às vezes casar no papel estraga o relacionamento. Nossa, eu já ouvi muito isso aí, viu, Monique? Eu fico, nossa, meu pai do céu, que coisa louca, né? Eu já vi isso, pensando, não, se a gente tá bem assim, se a gente casar, o negócio vai estragar o nosso casamento. Eu falei, meu pai, mas nem casado é, né? Mas obrigado, Monique, isso aí te exemplo. O casamento é um mandamento de Deus, essa é uma verdade, importância do casamento. E as pessoas morarem juntas, apenas se pegarem, se juntarem e morarem juntas, isso não é casamento. E casar não estraga nenhum relacionamento, né? E isso também não é verdade, né? Obrigado, mano. Mila, você lembrou de algo relacionado a o que é verdade e o que não é verdade? Você observa aí hoje? Eu testifico o que a Monique falou, presidente. Tá bom, obrigado, obrigado.
Olha só o que o presidente Oaks ensinou aqui sobre isso, tá bom? Ele falou sobre a verdade do casamento. Pode ler, Mila, para nós? A primeira verdade diz respeito ao casamento. O casamento é fundamental para o propósito da vida mortal. É o que se segue, somos filhos de um amoroso Pai Celestial que nos criou com a capacidade de seguir seu mandamento de multiplicar e encher a terra. Esse poder de criação é um dos dons mais preciosos que temos na vida mortal. Mas o ponto central desse dom é a lei da castidade. O mandamento de que nossos poderes de procriação sejam expressos apenas no casamento entre um homem e uma mulher. Esse mandamento é o ponto central do Evangelho de Jesus Cristo. Mila e Monique. Quais são algumas outras verdades sobre o casamento que o presidente Oaks ensinou aí? E como é que você, ao identificar essas verdades que ele ensinou, como é que vocês observam o comportamento da sociedade em relação a essas verdades? Ok, eu gosto muito quando ele fala que o casamento é importante entre o homem e uma mulher porque eles têm que multiplicar e encher a terra. E hoje em dia o que a gente mais vê é os casais, até mesmo que são casados, mas que não têm essa mentalidade, tipo, ah, não, já tem muitas crianças, as crianças trazem muitos gastos, podem nos afastar, então nós não precisamos ter filhos. Nós podemos sim seguir o mandamento do Senhor de casar e se selar, mas nós não precisamos de filhos. Sendo que não é isso. O Pai Celestial, ele quer que nós possamos encher e multiplicar a terra, para que possa continuar de geração em geração, né? Então, se acaba aí, nós não vamos ter mais outras crianças, outras pessoas. Vai acabar por aqui mesmo. Ótimo, obrigado, Mila. Sabe que semana passada eu concluí um curso que eu estava fazendo sobre resiliência emocional e uma das palestrantes lá desse curso, como você estava falando aí, Mila, eu lembrei disso. Uma das palestrantes lá, ela é uma pessoa muito famosa, né, nacionalmente. E ela não tem filhos. E ela falou, ela num trecho lá da palestra dela, relacionado ao estresse da família, ela falou que às vezes os filhos geram estresse, os pais, e que ela não, foi perguntado já para ela por que que ela não tem filhos. Ela respondeu que não era algo que ela via necessidade de ter. Como se fosse uma roupa que você compra, um acessório que você compra. Ela só falou assim, ó, não é algo que eu acho necessário ter filhos. E às vezes, por ser uma pessoa muito influente, às vezes outras pessoas veem isso e acabam comprando essa ideia, né? E ela é totalmente contrária aqui ao plano de salvação, né? O nosso propósito aqui é o mandamento de Deus de casar e de multiplicar, encher a terra, né? De exercer esse dom precioso que nós temos aqui de trazer filhos do Pai Celestial à terra. Obrigado, Mila. Pensem nessas verdades, né, sobre o casamento, né? E importante também da lei da castidade, que ela está muito relacionada a essa lei, ao casamento, né? Falando sobre isso, o presidente Oaks, ele trouxe um estudo que foi feito lá nos Estados Unidos, mas que se reflete em muitas partes do mundo e que tem gerado uma preocupação para os líderes da igreja relacionada ao casamento. Então, olha só, foi feita uma pesquisa aqui dos últimos 20 anos e esse gráfico aqui mostra que está tendo uma redução lá nos Estados Unidos de pessoas que já foram casadas. Nos últimos 30 anos aí, esse percentual tem caído, né? No caso ali das mulheres, caiu de 78 para 70% das mulheres que são casadas. E no caso dos homens ali, caiu de 71 para 62%. Foi uma queda ali de 9% dos homens, né? Então, através desse gráfico, a gente pode ver não só nos Estados Unidos, mas talvez em muitos países, em muitas culturas,
onde o casamento, ó, ele está em declínio. As pessoas não querem casar. Olha esse outro gráfico aqui, ó. Ele também compartilhou lá. Esse aqui é um outro estudo. Esse aqui, esse gráfico, ele mostra um aumento na idade de casamento de jovens, inclusive de jovens da igreja, né? Então, olha só, a idade média dos homens e mulheres, membros da igreja que estão se casando, ela está aumentando. Os homens ali, há uns 30 anos atrás, se casavam ali com 23 anos, hoje com 28, e as mulheres com 21 e hoje com 26. Então, vocês podem ver também que as pessoas elas estão demorando mais para casar. Então, algumas não estão casando e outras estão demorando um pouco mais para casar. Mas que bom que estão casando, né? Mas que pensamentos vocês têm ao observar esses gráficos, esses estudos relacionados ao casamento? Vocês têm tem algo que vem à sua mente sobre isso? Pensamento? Presidente, eu acho que é aquilo que a gente viu que o presidente Nelson falou, né? Os padrões da igreja, eles do mundo estão se distanciando dos padrões da igreja. Então, antigamente era comum, né? Membro da igreja ou não, na sociedade, as pessoas casarem, criarem famílias e tudo mais, a mulher como dona de casa e tudo mais. Só que agora a gente pode ver que não é isso, né? Na verdade, ter esse pensamento é visto como algo cafona, ultrapassado, podia assim dizer, né? Uma mulher, tipo assim, ah, meu sonho é casar, ter filhos. Nossa, eu acho que uma mulher que tem esse sonho na sociedade hoje, ela é muito criticada, né? Então, eu acho também, com o avanço da tecnologia, né? Aquelas pessoas naquele tempo não tinha essa tecnologia, né? A tecnologia ela é uma bênção, mas ela também nos serviu para nos afastar, né? Antigamente, as pessoas, sei lá, estavam no baile, estavam no local, elas falavam entre si. Hoje em dia, não, tá todo mundo no seu mundinho, no seu telefone, no Instagram, no WhatsApp, não se comunica mais, né? Então, isso também dificulta. Então, eu vejo isso, né? Que o presidente Nelson ele já estava ensinando isso, né? E a gente pode ver se cumprindo, né? Os padrões do mundo, a visão do mundo é diferente da visão da igreja. Por isso que eu acho que também isso está introduzido, de certa forma, em cada um de nós, porque a gente vive na igreja e tudo mais, mas na escola, no trabalho, na nossa família, a gente também vê isso, né? Tipo, ah, para que casar, né? O mundo tá tão difícil, bota mais uma criança no mundo, sei lá. Então, eu acho que no fim das contas a gente tem que sempre lembrar, tá sempre lembrando, né, do propósito principal do que a gente vê aqui nessa terra. Ah, Monique, obrigado. E essa é uma preocupação dos profetas, né, Monique? Você falou exatamente isso, né? O presidente Spokes falou sobre isso, né? O presidente Nelson. É o cuidado que a gente tem que ter de não seguir a tendência do mundo, né? E não deixar as tendências do mundo, aquelas coisas que o mundo está pregando como verdade, ser a nossa verdade, né? Isso que a gente tem que conhecer a verdade e não só viver, mas temos que defender a verdade. Obrigado, Monique. Ah, pensa sobre as consequências que ocorrem na vida de alguém que decide não casar ou que às vezes adia por um longo tempo o casamento, de uma forma opcional. A pessoa escolhe adiar, escolhe não casar mais lá para frente. Pondera nas consequências que isso traz para a pessoa. O presidente Oaks, ele ensinou algumas consequências que a gente que a gente pode sofrer por tomar essas decisões. Queria compartilhar aqui com vocês. Luciene, você pode ler para nós, por favor? Posso. Pensem no que os jovens adultos membros da igreja perdem quando seus casamentos são intencionalmente adiados por um significativo. Oportunidades perdidas, mudanças adiadas. Isso significa atraso no importante crescimento pessoal que ocorre no relacionamento entre marido e mulher. Crescimento
em qualidades como sacrifício e humildade. Significa menos oportunidades de trabalhar juntos para edificar o reino de Deus. E o mais importante, significa menos filhos nascidos para crescer com as bênçãos do Evangelho. A Lucine, olha só. Quais são algumas consequências aí que ele ensinou quando a gente adia intencionalmente o casamento? São algumas consequências, possíveis consequências que a gente pode ter por essa escolha. Consegue identificar aí, Mila? Sim, eu gosto porque ele fala que as bênçãos, elas são adiadas. Então, se acaba deixando para depois, as bênçãos que poderiam ter naquele exato momento, e muitas bênçãos mais, na verdade, né? Acabam tendo menos bênçãos, porque decidiram de maneira intencional, não quero agora. Agora é meu momento só de crescer profissionalmente. Agora é meu momento de me curtir, de me cuidar, não quero ter outra pessoa, porque como a irmã Monique falou, né? Hoje em dia a sociedade, ela tá pressionando muito a gente nesse sentido de, não precisa disso. Vai crescendo primeiro financeiramente, ou então procura uma pessoa que tenha uma vida estável para depois pensar nisso. Mas só que elas acabam percebendo que esse não é o propósito do nosso Pai Celestial. Ele não quer que a gente consiga riquezas materiais aqui. Ele quer que nós possamos nos preparar para um dia voltar à presença dele. Então, claro, não significa que nós vamos deixar de ter as coisas materiais aqui, porque nós precisamos, é óbvio. Mas também nós não devemos deixar as coisas celestiais para depois, porque o tempo está passando, então nós temos que aproveitar. E obrigado, Mila. É interessante isso, né? O casamento é uma bênção, né? E quando você escolhe adiar essa bênção, você, de fato, bênçãos são adiadas na sua vida. Bênçãos de crescimento espiritual, de qualidades que a gente poderia desenvolver no casamento, que a gente não desenvolve como solteiros, a gente só desenvolve num relacionamento conjugal, e as experiências, né, que a gente só tem nessa condição, inclusive ali de ter filhos, né? É claro, a gente entende que tem alguns irmãos que são solteiros, irmãos e irmãs, que estão fazendo o seu melhor, estão se esforçando, mas ainda assim estão solteiros. Mas não por escolha, mas por circunstâncias. Mas é importante lembrar que para nenhum dos filhos do Pai Celestial vai ser negada as promessas do Senhor. E o presidente Oaks fala sobre isso. A gente só tem que ter cuidado de, talvez, não intencionalmente adiar por um período muito longo esse passo importante do casamento. E ele falando ali sobre menos filhos nascendo no convênio, e nesse discurso ele ainda ensina sobre isso, né? Que como os casamentos estão caindo e as pessoas estão demorando mais para casar, eles fizeram outro estudo e indicou também que menos crianças estão nascendo. Então, percebe como o plano de salvação, o ataque de Satanás à família, a doutrina do casamento, a doutrina de ter filhos, é um ataque ao plano de salvação. Se a gente não estiver atento a isso, né, nós podemos perder bênçãos e a oportunidade de defender a verdade. Então a gente pode pensar assim, nossa, eu queria ouvir de vocês um pouquinho agora. Queria que vocês pensassem no seguinte. Você pode ligar o microfone e falar ou pode usar o chat. Mas pelo que vocês observam entre os membros da igreja ou de fora da igreja, o que pode levar as pessoas a escolherem não se casar ou adiarem o casamento? O que vocês acham?
vocês observam dos membros da igreja, de não membros, que leva as pessoas às vezes a Exemplos. tomar essa escolha? Oi, Monique. Desculpa. Não, pode falar. Eu acho que os Uhum. estudos é algo que faz com que a pessoa ela diga, não, eu quero estar formado, porque eu já quero ter um emprego, uma profissão e tudo mais, porque quando eu casar eu tenho uma estabilidade. Ou então, a pessoa ela já tem uma concepção na cabeça dela que, tipo assim, aqui não tem ninguém pra mim. Eu não sei, quando eu volto da missão, eu falar, era uma dessas que eu dizia. Em Belém eu sei que não Sim, tem ninguém pra mim, tipo, não tem ninguém. Então, eu vou no instituto e falo, não tem uma pessoa aqui que eu vou me interessar, né? E olha eu e o Matheus. Então aí eu fico olha só. pensando, né? A gente tem esse pensamento, e eu já conversei com muitas pessoas, todas têm, tipo, que eu conversei até então, tem esse pensamento, que nunca vai achar ninguém aí no instituto, tipo, que aqui na cidade não tem ninguém, que sempre vai ser alguém de fora. Então, quando a gente faz isso também, eu acho que a gente está adiando o casamento, quando na verdade a pessoa pode estar do nosso lado, a gente nem sabe, né? Então, eu acho que isso, e também os estudos, que é focar muito na nossa carreira profissional e, tipo, na nossa vida secular e esquecer do nosso progresso espiritual. Eu já ouvi os dois, viu, Monique? E é bem verdade. Às vezes o estudo, né? As pessoas. E assim, a gente não está julgando, viu? A gente não é um julgamento isso, mas é algo que às vezes leva as pessoas a escolherem casar depois, ou não casar, ou casar depois, né? Às vezes as pessoas querem estudar, elas querem ter uma formação, elas querem ter uma boa condição, né, para poder casar. Monique? Isso, exatamente. Eu só complementando, não de forma julgando essas pessoas, até porque eu era uma dessas, né? Longe de Sim. mim. Nossa, meu sonho era casar só depois da faculdade, né? Mas vai saber quando eu vou me formar. E o Matheus dizia, não, não, tu tá me enrolando, sabe? Aí eu fico, nossa, realmente, pra que eu vou esperar, né? Sendo que o Senhor pode me Olha só. abençoar agora. Legal, legal, bonito. É isso a ideia, não estamos julgando, estamos debatendo, né? Algumas circunstâncias, né? Às vezes as pessoas, a gente não encontra uma pessoa, como a Monique falou, a gente vem para o instituto, vem na igreja, a gente olha os rapazes, no caso aqui só tem moça, né, eu acho. Mas aí vem, nossa, a gente não achou um rapaz que vale a pena salvar, né, Monique? Então, às vezes é difícil, né? Mas obrigado, Monique. Camila botou aqui no chat. A Camila. Acredito que carreira pode ser procurar por alguém perfeito. Muitos não conseguem ver o casamento como algo importante, ok? Às vezes o trabalho, né? Você querer ter um bom emprego, não só vou casar, eu preciso primeiro me estabilizar, estar estabilizado, ter um bom emprego, ter um bom salário para poder casar. Ou às vezes eu não encontrei uma pessoa perfeita. Eu já tenho uma irmã da igreja que eu gosto muito dela, é uma colega da igreja. E ela é muito fiel, muito obediente, muito esforçada. E às vezes eu brinco com ela assim, meu filho, cadê o eleito aí para você casar? Ela, não, ainda não encontrei o meu príncipe encantado, não. Vai falar para mim, né? Às vezes. E às vezes a gente está procurando esse príncipe, essa pessoa perfeita, e não vai ser o tema da aula hoje, mas já adianto que ela não existe, viu? Essa pessoa perfeita não existe. A gente se casa com potencial. Obrigado, Mila. E você, Dayana, você tem algum pensamento sobre isso? O que pode levar as pessoas a escolherem não se casar ou adiar o casamento? Na sua opinião? Tem algo mais? Tem, tem muitos fatores. Todas essas que as meninas falaram são o que a maioria pensa, porque às vezes já fiquei em rodas de conversa com algumas pessoas e quase todas falaram sobre isso, sobre que não tinha ninguém no instituto para elas, ou tipo na igreja em si, né? Aqui por perto, falar sobre essa parte profissional, que a gente tem que ter já uma estabilidade financeira e tal. E alguns, às vezes, tipo, tem medo de compromisso, né? Tipo, às vezes de perder a liberdade de, vou casar. Eu acho que tem vários fatores, né? Eu já vi pessoas que tinham medo de se relacionar de novo porque teve um relacionamento que não
deu muito certo. E nisso não também ficaram abertas para conhecer novas pessoas e assim ficam demorando mais para ter um relacionamento e casar e etc. Nossa, obrigado, Ana. Você trouxe outra, além de outros exemplos, você trouxe algo que é muito comum às vezes, que é esse medo, né? Que às vezes as pessoas sentem medo de perder a liberdade, de dar vida a dois, de mudar as coisas, às vezes por causa de um casamento, de uma infidelidade no casamento, a pessoa, ou de um casamento não ter dado certo, infelizmente, que às vezes pode acontecer. A pessoa tem medo de casar de novo, né? Nossa, e como a Dayana falou, são várias circunstâncias, né, que podem nos trazer esses sentimentos. Mas eu queria prestar um testemunho para vocês, queridas irmãs, que por ser um mandamento do Senhor, ele sempre vai preparar um caminho para que nós possamos cumprir as suas ordens. E eu sei que o Senhor, se nós tivermos fé nele e confiarmos nele, ele vai nos ajudar, inclusive, a vencer os nossos medos e receios e anseios pessoais. E pode nos dar mais fé para seguir em frente, né, nessa decisão, quando a hora chegar. E eu queria fazer uma pequena atividade sobre isso, tá bom? Como é que a gente pode aumentar mais nossa fé em Cristo para obedecer especificamente esse mandamento e dar nossa confiança nele, tá? Então, a atividade que eu queria fazer com vocês é a seguinte. Deixa eu compartilhar aqui a tela. É, ela é baseada nessa pergunta aqui, ó. Como o exercício da fé no Pai Celestial e em Jesus Cristo pode me ajudar a superar o medo e vivenciar a alegria do casamento, tá bom? Então, aqui tem duas citações do Elder e do Elder Pinocchio, e tem três escrituras. Eu vou colocar essas escrituras também no chat. Eu vou dar um tempinho para vocês estudarem as citações, as escrituras, e depois que vocês tiverem estudado, eu queria que vocês pensassem nessas duas perguntas aqui, ó. Como podemos aplicar esse ensinamento para superar os receios e desafios de se casar ou os receios e desafios que alguém possa sentir durante o casamento? E o que você sabe sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo que lhe permite ter esperança e confiança que eles o ajudarão em seus esforços ao dar os passos necessários rumo a um casamento eterno? Tá bom? Então, vou colocar aqui esses versículos no chat. Deixa eu ver se vai dar certo. Meu pai, nossa. Deixa eu ver aqui. Bem, enquanto vocês estão estudando a citação, eu vou tentar colocar essas escrituras no chat, mas qualquer coisa vocês podem abrir aí nas suas escrituras também. E eu vou dar 4 minutinhos para a gente ler as citações, as escrituras e ponderar nas perguntas. Depois a gente volta para debater. 4 minutinhos. As escrituras estão no chat, viu? Consegui colocar no chat.
Ok. Bem, o que vocês poderiam compartilhar conosco sobre suas ponderações aí para essas duas perguntas? As citações nas escrituras que vocês estudaram. Posso falar? Ok. Sobre a primeira, né? Como nós podemos superar esses receios e esses desafios? Eu acredito que é inevitável nós não termos algum tipo de receio ou até mesmo pensar, tipo, nossa, mas nós vamos ter desafios durante o casamento, né? Mas ainda assim, não colocar isso como a questão principal, mas ainda assim colocar o Senhor, tipo, realmente confiar nele, porque nós sabemos que é um mandamento dele, nós sabemos que é uma coisa que ele espera de todos os seus filhos. Então, o Pai Celestial, ele jamais pediria uma coisa e só, vocês podem fazer isso e eu vou deixar vocês lá se virando. Ele nunca iria fazer isso, muito pelo contrário. Ele sempre vai estar ali para nos auxiliar. Então eu gosto muito disso para que realmente nós não possamos temer. E no momento que nós estamos com pensamentos negativos, que nós possamos ter pensamentos em Jesus que nós vamos conseguir. Já a segunda, como nós podemos sobre o Pai Celestial e sobre Jesus Cristo, eu gostei muito que ele fala aqui, né, que Deus estava completamente envolvido no casamento de Adão e Eva. Olha, desde o início da criação do mundo já era uma coisa importante para ele. E ele estava totalmente envolvido. Então ele vai estar envolvido também agora. Não significa, foi só no tempo de Adão e Eva. Não, muito pelo contrário. Ele ama casamentos. Ele ama as famílias. Porque esse é o propósito. As famílias, elas poderão ser eternas. Então, realmente, nós possamos pedir a ajuda dele e confiar, porque ele vai operar milagres. Mesmo que nós estejamos passando por momentos desafiadores, pode ser alguma coisa em relação à família ou qualquer outra coisa, o adversário tentando o tempo inteiro destruir não só o casamento ou os que vão casar agora, mas não importa, porque nós vamos conseguir, porque o Senhor é muito maior do que qualquer outra coisa. Obrigado, menino. Poderoso esse comentário. Muito bom. Certamente a gente vai ter esses desafios, a gente vai ter receios, né, preocupações, mas a palavra aí, uma das palavras é confiança, né? E as escrituras aí, essas escrituras, elas ensinam muito sobre isso, né? Sobre a importância de termos confiança no Senhor e não focar nos problemas, né? Nos desafios, como você falou, mas focar em Cristo, né? Ele deve ser o enfoque de nossa vida. E lembra que a gente possa lembrar disso, né? Pai Celestial e Jesus Cristo, eles estão muito interessados em todos os casamentos, em todas as famílias. Ele está muito interessado em nos ajudar. Porque um casamento, e principalmente o casamento eterno, ele é uma parte importante do plano de salvação. Meio dessa ordenança que nós podemos alcançar o nosso pleno potencial e um dia nos tornarmos como ele é. Então ele está muito interessado nisso. Não só que a gente dê esse passo, mas que a gente seja bem sucedido ao dar esse passo. Obrigado, Bino. Alguém mais gostaria de comentar suas respostas aí ou ponderações sobre essa pergunta? Monique, Dayana, Luciene. Dayana? Uma das coisas que eu gostei muito da primeira citação é que fala assim, ele está falando sobre que esses pensamentos que a gente tem, tipo justificativas de não casar, fala que quando a gente tem esse raciocínio, a gente não está demonstrando fé. E não estamos cumprindo o conselho dos profetas. E isso liga muito também nessa escritura de Provérbios, que fala sobre a gente fala, né, sobre não te estribes do seu próprio entendimento. Então, quando a gente confia na nossa própria compreensão, na nossa, eu acho que isso é melhor para mim, isso e isso, a gente não está exercendo fé. E quando a gente não está exercendo fé no Senhor, a gente não está entendendo os conselhos
os nossos líderes, né, que é os profetas, apóstolos, tudo os que falam. A gente olha na igreja, todo mundo está falando sobre casamento, tem escrituras, tem tudo, mas assim mesmo a gente justifica por que não casar, né? E quando a gente está justificando, tipo, se confiando muito na gente mesmo, a gente se esquece de buscar a orientação de Deus, de confiar na sabedoria de Deus, né? De fazer a vontade dele. Claro que tem, eu acho que também as pessoas, uma das coisas também que faz com que as pessoas não casem é ter medo de errar, né? Tipo, no cônjuge e tal. Hum, Claro que tem, a gente tem sim, que saber claro que a gente tem que saber como é que fala, escolher a pessoa, né? Tem várias coisas que a sim, igreja também sim. ensina sobre isso, mas também a gente tem que confiar no Senhor. Puxa, falou tudo, Dayana, muito bom. Quando você estava falando aí, e você citou ali eu achei bem, bem clara e direta, né, essas declarações, essa do Brother Cook, né? Quando a gente adia o casamento por motivo de estudo, de conseguir um emprego melhor, enfim, isso não é uma demonstração de fé, né? Não é uma demonstração de que a gente está confiando no Senhor, né? Como fala em Provérbios, né? Confiar de todo o coração. A gente está talvez se estribando no nosso próprio conhecimento, nos nossos caminhos, né? Outro dia eu estava conversando com você, você estava falando aí, Dayana. Eu lembrei de um casal que eu estava conversando aqui. Na verdade, não era um casal, né? Era uma jovem, né? Era uma irmã. E ela estava namorando e eles estavam pensando em dar esse passo, né? Do noivado e do casamento. Mas ela estava com receio, né? Porque elas não estão formados, eles não têm um bom emprego, não têm casa. Então, eles ficam com receio, né? Ficavam com receio de dar esse passo, né? E eu pude, quando você falou aí, eu lembrei disso, dessa conversa que tive com ela, e eu falei, olha, essa é uma decisão que a gente tem que agir com fé. A gente tem que dar um passo no escuro. É muito fácil tomar essa decisão se tudo tivesse bem na nossa vida, né? Se a gente tivesse com um bom salário, uma boa casa, se a gente tivesse duas formações, se a gente tivesse um mestrado, aí estaria fácil, né, de tomar decisão. É nesse sentido, né? Essas coisas, não tem uma graduação ou não tem um bom emprego ainda, e não tem tudo pronto, não está tudo pronto assim na nossa frente, aí é que a gente precisa de fé. Isso é fé, é dar um passo no escuro. É confiar de que por você estar obedecendo a Deus e por você estar sendo fiel a Ele, confiando nele, Ele vai iluminar seu caminho e vai guiar seus passos. E esse é o pensamento, né? Que a gente possa lembrar disso. Casar é uma escolha de fé. Dar esse passo precisa de fé. E às vezes significa dar um passo no escuro. Você não está vendo tudo, não está tudo bem planejado, não está tudo pronto na sua frente, mas você confia no Senhor de que Ele vai te ajudar. Afinal de contas, Ele está interessado nisso. Obrigado, Dayana, por lembrar disso. Eu oro para que possamos confiar no Senhor. E às vezes a gente pode estar igual Pedro ali afundando nas águas, né? Com as tempestades, com as coisas que acontecem. E que a gente possa lembrar de estender a mão e confiar no Senhor para que Ele nos puxe para Ele e nos ajude a caminhar, inclusive sobre as águas às vezes. E eu sei que os milagres acontecem. Eu acho que talvez eu já contei para alguns de vocês aqui, mas quando eu me casei, quando a Karina teve caridade de aceitar se casar comigo, eu só tinha o ensino médio, ela também. Quando eu pedi ela em casamento, eu não estava nem trabalhando, tinha acabado de chegar da missão, não tínhamos casa, não tínhamos nada. Eu era como qualquer missionário que volta para casa. Só tinha minhas roupas, mesmo, e olha lá. Então, por causa dessa decisão, a gente se casou, depois a gente continuou nossos estudos, nos formamos, o Senhor nos abençoou com uma casa, foi um milagre, milagres aconteceram.
Depois o Senhor nos abençoou com um bom emprego, com o tempo, por causa de trabalho, estudo. E eu posso dizer para vocês que eu tenho visto milagres na minha vida por causa dessa decisão. Eu posso afirmar para vocês que o Senhor está conosco quando a gente faz convênios com Ele, quando a gente escolhe fazer esses convênios. E milagres acontecem na nossa vida. Eu testifico isso como uma testemunha, né, disso. Mila compartilhou aqui, tem uma pergunta. E se a família não apoia o casamento, o que fazer? Sabendo que é o que o Senhor espera. Nossa, boa pergunta, amigo. Vou pedir ajuda aqui das nossas universitárias. Luciene, Dayana e Monique. O que vocês acham? O que que a gente tem que... O que que a gente faz numa situação dessa quando a família não apoia o casamento, né? Mesmo sabendo que é certo, que eu sei que eu sou esperma, a família não apoia. O que vocês acham? Monique, já temos ali a Monique. O que você acha, Monique? O que a gente faz numa Olha, situação dessa? eu passei por isso, né? Eu acho uma situação muito triste na realidade, mas a minha mãe, ela era a primeira, ela mesmo da igreja, mas ela Olha não só. apoiava eu casar, porque ela dizia que eu tinha que estudar, se forma primeiro, e eu ficava, poxa vida, minha própria mãe não tá me apoiando, sabe? A minha decisão de casar. Então, isso era uma coisa extremamente dolorosa pra mim, sabe? Porque ela sabe porque a gente casa na igreja, ela conhece o tempo, sabe? Mas mesmo assim, ela falava, não, você tem que estudar, isso, aquilo, você não tem emprego, sabe? Então, foi um momento muito difícil para mim, né? Depois de meu tempinho de casamento, por conta disso. Mas eu confiei totalmente no Senhor. Então, toda vez eu ia ao templo, eu ia à casa dele e eu pedia forças para que eu me mantesse firme naquela decisão. Né? Então, eu pude ver que o Senhor ele me moldou com isso, né? Como a gente leu nas Escrituras, né? Se a gente confiar no Senhor, ele vai endireitar nossas veredas. Então, se hoje eu tô feliz, com a decisão de casar, me preparando para o casamento, eu sei que foi porque o Salvador Jesus Cristo, né? E Deus ele estava ao meu lado, né? Em um momento em que nem minha própria família estava, sabe? Então, eu sou uma testemunha disso, de que realmente se a gente se apegar a Cristo, né, e viver esse mandamento como Ele quer, a gente vai ter a força que a gente precisa. Maravilha, Monique. E, ó, agora eu fiquei curioso aqui. Ela já tá apoiando ou ainda não, Monique? Ela mudou de Sim, tá. ideia? Agora eu tô apoiando, sim, mudou. Ah, que bom, que bom. Legal, Monique. Ó, obrigado por compartilhar, é muito bom. Ir ao templo, né, buscar se fortalecer espiritualmente, mas gostei que a Monique fez. Ela manteve sua posição, né? Sua decisão mesmo com a família não apoiando. Não sei se ajudou aí, Mila, sua resposta, mas o meu pensamento é muito parecido com o da Monique. Eu lembro quando eu casei também, que eu não tinha nada, né? A minha mãe perguntou se eu era louco, se eu tava maluco. Mas só que minha mãe não tava. A minha mãe não estava e ainda não está muito ativa na igreja, né? Ela não era muito ativa na igreja. Então, quando eu falei que eu tava noivo, que eu ia casar, ela perguntou se eu tava louco, tava maluco, o que que eu ia fazer, onde é que eu ia morar, se não tinha trabalho, não tinha nada. E ela foi contra, né? Ela foi contra isso, né? Mas com o tempo ela mudou, igual a mãe da Monique, com o tempo ela mudou de opinião. Mas eu, a gente tem que lembrar sempre de, acho que a gente falou até em umas aulas anteriores sobre isso, lembrar sempre da importância de amar a Deus em primeiro lugar. Posso colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar na nossa vida. Amar a Deus de todo o nosso coração, poder, mente e força. Às vezes, quando a gente ama a Deus e quer guardar seus mandamentos, às vezes as pessoas não vão nos amar por causa disso. Mas mesmo assim a gente continua amando a Deus. E às vezes o coração delas vai mudar. E aí elas passam a te amar e amar a Deus por causa da sua retidão, das suas escolhas certas. Então, ama a Deus, nem o temor dos homens, nem uma oposição dos homens pode nos separar da nossa convicção
e da nossa decisão de amar a Deus e guardar seus mandamentos. Então, se acontecer de algum familiar não nos apoiar, que a gente possa escolher amar a Deus, colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar na nossa vida. E eu prometo que as coisas vão dar certo no final. Não sei se ajudamos aí, Mila, mas qualquer coisa avisa a gente aí se ficou mas obrigado pela pergunta. Muito bom. Bem, ah, queria compartilhar com vocês aqui um outro pensamento do presidente Oaks. Na verdade, é uma conclusão que ele está fazendo aqui, né, no final, que eu achei. São duas conclusões, né? Duas advertências ou conclusões que ele fez aqui, que eu queria compartilhar conosco. E eu vou pedir para a Luciene ler essa para nós. Pode ler, Luciene? No plano de Deus, podemos ter tudo, mas não na sequência que o mundo parece ditar. Chama a tua atenção aí, Luciene, nessa declaração dele. Às vezes, né, o mundo ele tem uma mentalidade que tudo tem o seu tempo, e isso vai adiando algumas coisas que são nossos princípios, né? Como as meninas já falaram anteriormente, é, ser bem-sucedido, né, para poder casar, isso vai adiando. Então, às vezes, não é na sequência, às vezes a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, e aí sim nós vamos ter nossas bênçãos, né? E faz parte, né, Luciene? É o plano de Deus. É interessante essa promessa que ele fez, que no plano dele, se nós seguimos o plano de Deus, nós podemos ter tudo. Tudo que nós queremos, tudo que nós sonhamos que é justo, tudo nós podemos ter. Inclusive, a esposa dele compartilhou uma coisa que eu não sabia, que eu aprendi ao rever esse devocional, a irmã Kristen. Ela casou com o presidente Oaks, foi o primeiro casamento dela, e ela casou com 53 anos. Olha só. Então, ela compartilhou que ela sabe como dói às vezes você querer casar, mas devido às circunstâncias e outras coisas você não conseguir. É muito desafiador. Mas ela disse que ela confiou no plano de Deus para ela. E no momento certo, o Senhor ajudou ela e permitiu que ela se casasse. E ela se casou com o presidente Oaks. Então, eu presto testemunho para nós que se nós confiarmos no plano de Deus, às vezes algumas coisas podem demorar. É verdade. Às vezes não vai ser na sequência que a gente gostaria que fosse. Mas as bênçãos justas vão nos ser dadas um dia. Nós não vamos perder nenhuma promessa se nos mantivermos fiéis. E a ação que eu queria encerrar com ela. Dayana, pode compartilhar conosco? Oi, pode repetir a pergunta? Pode ler? Só para você ler. Sim. Lembre-se de que um Pai Celestial amoroso tem um plano para os seus jovens adultos, e parte desse plano é o casamento e os filhos. Obrigado, Dayana. Para que possamos lembrar disso, meus amigos. Eu sei que cada uma de vocês deve ter um plano de vida. Mila, Monique, Dayana, Luci. E nós possamos nos certificar de estarmos alinhados com o plano de Deus para nós. E parte do plano de Deus para nós é que nós possamos casar e ter filhos. E eu sei que isso é verdade, queridas irmãs. Eu sei que esse é o plano de felicidade para os filhos de Deus aqui na Terra.
E como eu disse anteriormente, o Senhor vai preparar um caminho para que a gente possa cumprir esse plano que Ele tem para nós. Casar e ter filhos é uma grande bênção, é uma grande responsabilidade. Mas eu posso dizer para vocês que casar e ter filhos me ajudou a ser uma pessoa muito melhor, um discípulo mais fiel de Jesus Cristo e mais convertido a Ele e ao Salvador Jesus Cristo. Eu sei que o casamento, esse plano, ter filhos, é o que vai nos ajudar a alcançar nosso pleno potencial. Possamos ter esperança nisso e possamos fazer o nosso melhor nisso, sobre esse assunto. E o Senhor vai nos abençoar com o que faltar, se fizermos o melhor. Eu queria compartilhar isso com vocês, deixar meu testemunho e agradecer por vocês estarem aqui, pela sua participação. Eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa próxima aula, queridas irmãs, vai ser uma mensagem do Elder Anderson, do Coro dos Doze, intitulada O Cristo e a Doutrina Pura. Foi uma mensagem que ele proferiu dia 11 de junho de 2023. Ela está lá na Biblioteca do Evangelho, tá? Vocês podem estudar em preparação para a nossa próxima aula na próxima quinta-feira. Dito isso, vamos encerrar com uma oração. Deixa eu ver aqui. Monique, você poderia oferecer para a gente? Por favor. Posso sim. Querido e amado Pai Celestial, lhe agradecemos, Senhor, por esse dia, pela oportunidade de termos participado dessa aula do Instituto e por termos sentido o seu espírito e termos sido enriquecidos com a tua palavra. Lhe agradecemos pela oportunidade de conhecer teu Evangelho e de conhecer a verdadeira doutrina do casamento. O Senhor possa nos abençoar para que possamos estar sempre firmes em seguir teus mandamentos. O Senhor possa abençoar todos os jovens que frequentam o Instituto Belém. O Senhor possa nos ajudar a ser uma luz para o mundo. O Senhor possa abençoar nossas famílias e possamos ter uma boa noite. E essa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Monique. Dayana, Luciane e Camila, pela participação, hein? Até a próxima quinta.